Fala pessoas, e aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, vamos agora falar de botânica, tá? Mas já vou adiantando, não é qualquer coisa da botânica, não. Agora a gente vai falar sobre morfologia vegetal. Vamos falar sobre as raízes, tá? E assim, agora a gente vai falar sobre tipos de raízes. Porque o que é que acontece? Quando a gente trabalha com os tipos de raízes, geralmente a gente trabalha com as raízes em três grupos. Raízes subterrâneas, raízes aéreas e raízes aquáticas. Então, agora eu preciso que você preste muita atenção em mim, porque agora a gente vai falar sobre as raízes subterrâneas, ou seja, dentro dos tipos de raízes, a gente vai falar sobre as raízes subterrâneas. Aí, olha, a primeira coisa que eu preciso que você lembre logo de cara dessas raízes subterrâneas é que quando você fala dessas raízes subterrâneas, essas geralmente são as mais comuns, é aquela que você lembra logo, né? Porque assim, quando a gente lembra da raiz, automaticamente falou de raiz, tu lembra de um órgão subterrâneo. Quando esse órgão é subterrâneo, tu concorda comigo? Ei, não copia nada agora não, tá? Não é pra copiar nada agora não. Primeiro deixa eu falar tudo, deixa eu escrever tudo. Eu juro que no final deixo tu tirar um print pra copiar. Eu sou mais bonito que teu caderno. Então olha primeiro pra mim. Então assim, voltando pra história, quando você diz que uma estrutura é subterrânea, automaticamente você diz que ela tá crescendo pra baixo, ela tá crescendo dentro da terra. Se ela tá crescendo pra baixo, a primeira coisa que eu preciso que vocês esqueçam é que essas raízes aqui, elas são as raízes, ó, do famoso geotropismo positivo. Geotropismo positivo. Aí só você olhar assim, ó, esse prefixo geoterra, esse sufixo tropismo, crescimento. Positivo porque está crescendo para baixo, está crescendo em direção à Terra, está crescendo em direção ao núcleo da Terra. Tem gente que chama geotropismo de gravitropismo também, tá? Então, essas raízes subterrâneas, quando você trabalha com elas, você vai ter que lembrar logo, eita, são aquelas raízes que têm um geotropismo positivo, são aquelas raízes que têm um gravitropismo positivo, exatamente, elas estão crescendo em direção ao núcleo da Terra, tá? Aí o que que acontece? Quando você pega isso aqui, a gente vai trabalhar com três tipos de raízes subterrâneas, presta atenção. O primeiro tipo de raiz subterrânea que eu queria que vocês colocassem aí depois, tá? Primeiro tu observa e entende. O primeiro tipo vai ser aquela raiz que a gente chama de raiz axial ou pivotante. Ó, é a raiz axial ou pivotante. Aí você pode dizer assim, Andrei, mas o que é uma raiz axial ou pivotante? Presta atenção. Toda vez que vocês forem cobrados de raízes axiais ou pivotantes, vocês vão dizer que a grande característica dessa raiz é que depois que ela é formada a partir do embrião, depois que essa raiz ela é formada, aqui ó, ela apresenta, essa raiz ela apresenta, ó, um sistema, ela apresenta um sistema principal, ela apresenta um sistema principal bem desenvolvido. Ó, bem desenvolvido. Quando você diz que ela apresenta um sistema principal bem desenvolvido, é a mesma coisa que você está dizendo, ó, que ela apresenta uma raiz principal bem desenvolvida. Você vai ter uma raiz, olhe, vertical principal bem desenvolvida. Aí, a partir da raiz principal, é que pode aparecer raízes secundárias,
que é o que a gente chama de ramificações, tá? Que vão ajudar no trabalho da raiz principal. Agora, quando se trabalha com esse tipo axial ou pivotante, você tem que lembrar logo que a raiz axial ou pivotante, a grande característica dela é que ela vai ter uma raiz principal. Ela vai ter um sistema principal vertical bem desenvolvido, que geralmente atinge grandes profundidades no solo. Aí, a partir desse sistema principal, é que você vai ter a saída de ramificações. Você vai ter a saída de raízes secundárias, que vão auxiliar no trabalho do sistema principal, tá? E assim, essa raiz axial ou pivotante, ela é muito encontrada em plantas, por exemplo, dicotiledôneas. Ela é muito encontrada em plantas dicotiledôneas. Lembrando que dicotiledônia é um tipo de angiosperma, tá? Lembrem quando a gente trabalha lá com as angiospermas, e aqui no Cardume tem aula disso aqui, tá? Aqui na playlist de botânica. Lembrem que quando a gente trabalha com as angiospermas elas podem ser monocotiledôneas e dicotiledôneas. Aí lembrem que as angiospermas dicotiledôneas, elas têm uma raiz axial, tem uma raiz principal. Um clássico disso aqui, ó, um clássico de uma dicotiledônea é o feijão. É o feijão. Mas aí você pode dizer assim, Andrei, dá pra tu botar uma foto aí de uma raiz axial? Dá. Olha, presta atenção, tá? Coloca aí a foto de uma raiz axial pivotante. Olha aí, tá vendo? Você pode ver que nessa imagem aí, ó, você tem uma raiz principal bem definida, bem desenvolvida, e a partir dessa raiz principal é que vai sair as raízes secundárias, as ramificações. E você consegue diferenciar bem o que é uma raiz principal das suas ramificações e as outras partes desse sistema principal, tá? Desse sistema radicular que a gente chama de axial ou pivotante, beleza? Tranquilo? Ei, gravou a imagem? Tira a raiz axial. Ó, depois da raiz axial, outra que eu queria que vocês colocassem aí, o segundo tipo de raiz subterrânea, coloque aí, por favor, a raiz fasciculada. Ó, a raiz fasciculada, ou, como algumas pessoas gostam de chamar, raiz em cabeleira. Raiz em cabeleira. Andrei, mas por que as pessoas falam dessa raiz? Ei, por que se fala da raiz fasciculada? Olhe, a grande característica da raiz fasciculada, preste atenção, a grande característica dela é que nesse sistema fasciculado, aqui, não vai ocorrer, preste atenção, não vai ocorrer predominância. Não vai ocorrer predominância de uma raiz principal. Ó, de uma raiz principal. Ou seja, olhe, todas as raízes são iguais. Todas as raízes são iguais, ou seja, todas as raízes apresentam a mesma forma. Elas nascem do mesmo ponto, e nascendo do mesmo ponto, você não vai ter predominância. Eu não vou ter uma raiz, preste atenção, eu não vou ter uma raiz principal e eu vou ter as suas ramificações. Não, todas as raízes têm a mesma forma. Todas as raízes, apresentam a mesma morfologia. Você não tem diferenciação. É por isso que, assim, e além de todas serem originadas do mesmo ponto, é por isso que as pessoas chamam isso aqui, ó, uma raiz em cabeleira. Sabe onde é que você encontra muito isso? Nas angiospermas monocotiledôneas. As angiospermas monocotiledôneas, claro, que são o segundo grupo das angiospermas, elas apresentam essa raiz fasciculada. E essa raiz fasciculada que você não tem predominância, ó, um clássico disso aqui é o milho. O milho é uma monocotiledônea e a sua raiz é fasciculada. Ou seja, quando você olha o sistema fasciculado do milho, você vai ver que você não tem uma raiz principal e ramificações. Todas as raízes são iguais. Todas as raízes têm a mesma forma. Agora, claro, lembrem que o sistema fasciculado ele é menor do que o sistema axial, tá?
O sistema fasciculado ele é menor do que o sistema axial. Aí você pode dizer assim, tá, mostra uma foto aí. Ei, mostrinha, ó, foto de um sistema fasciculado, coloca aí. Tá vendo? Ó essa raiz fasciculada. Você pode ver que nesse sistema fasciculado não tem como você determinar uma raiz principal e as secundárias. Você pode ver que no sistema fasciculado, todas as raízes têm a mesma forma. Todas as raízes têm o mesmo formato. Você não tem uma predominância de uma raiz principal. É por isso que as pessoas também chamam isso de raiz em cabeleira, porque parece uma cabeleira assanhada, tá? Tranquilo? Gostou? Tira a raiz fasciculada. E assim, o último tipo de raiz subterrânea que eu preciso que vocês saibam, olhe, vocês tomem cuidado que a gente vai ter a raiz que a gente vai chamar de raiz tuberosa. Ó, a raiz tuberosa. Aí assim, quando a gente trabalha com a raiz tuberosa, sabe qual é a característica dela? Veja, a raiz tuberosa, a gente vai dizer que essa raiz, ela é especializada. Ó, ela é especializada, presta atenção, tá? No acúmulo de substâncias. Ou seja, na reserva de substâncias. E um detalhe importante, tá? Quando a gente fala dessas substâncias, cuidado com os carboidratos, tá? Cuidado com o amido. Ó, cuidado com os carboidratos. Ah, André, então se tu usou a palavra acúmulo, eu posso encontrar aí nos vestibulares como reserva, né? Claro. Esse acúmulo aqui, ó, ele pode ser muito bem trocado pela palavra reserva. Então isso é uma raiz subterrânea que guarda substâncias. E assim, a gente usa muito na nossa alimentação. A gente usa muito essas raízes tuberosas na nossa alimentação. Sabe um exemplo disso aqui? Ei, sabe um exemplo dessa raiz tuberosa? Cuidado, ei. A batata doce. Ó, a batata doce, que é aquela batata avermelhada, da casca avermelhada, aquilo é raiz, tá? Cuidado para não confundir com a batata inglesa, que é aquela batata amarelada, porque batata inglesa não é raiz, tá? Batata inglesa é caule. Quando a gente fala de raiz, a gente fala de batata doce, raiz tuberosa. Sabe outro exemplo? Cuidado com a mandioca. Ó, a mandioca também é uma raiz tuberosa, tá? Guarda muito amido, guarda muito carboidrato. Ela é especializada nesse acúmulo, é por isso que a gente usa na nossa alimentação, porque tem muito carboidrato ali, tá? Ou seja, uma raiz de reserva. Aí você pode dizer assim, Andrei, dá um exemplo, agorinha, ei, olha aí, ó, raiz tuberosa, bota aí a raiz tuberosa, olha aí, tá vendo? Você pode ver que essa raiz, ó, ela é especializada no armazenamento de amido, por isso que ela tem esse formato, por isso que ela tem essa morfologia, porque ela guarda muito amido, e geralmente nós usamos isso, tanto na nossa alimentação, como na alimentação dos animaizinhos, beleza? Tranquilo? Tira a raiz tuberosa. Aí assim, com isso, quando se falar tipos de raízes, e cobrarem de vocês raízes subterrâneas, ó, é só você tirar um print e copiar tudo isso aqui. Raízes subterrâneas, axial, fasciculada e tuberosa. Duvido tu errar isso mais em algum lugar. Duvido. Porque agora a gente vai ter que dar conta dos tipos de raízes aéreas. Porque o que que acontece? Quando a gente está estudando os órgãos vegetais, a gente estuda a raiz. E vocês sabem que as raízes, elas apresentam uma classificação. Eu tenho as raízes terrestres, aéreas e aquáticas. Então, agora, a gente vai ter que dar conta das raízes aéreas, beleza? E um detalhe importante. Lembrem que ela tem esse nome de raiz aérea, porque isso são raízes que crescem fora do solo. Sempre que vocês escutarem ou lerem por aí essa coisa de raiz aérea, você vai ter que lembrar que essas raízes aéreas são as raízes que crescem fora do solo. Tá? Eu gosto de brincar assim, cresce pra cima, cresce saindo do solo, tá? E olhe, tem que lembrar desses tipos, tá? Tem que lembrar desses tipos. Então, presta atenção. Quando vocês são cobrados das raízes aéreas, a primeira raiz que você vai ter que lembrar é a raiz que a gente chama de raiz de suporte. Raiz de suporte.
Quando você trabalha com essa raiz de suporte ou raiz escora, também tem gente que chama isso de raiz escora, é só tu lembrar uma coisa. Essa raiz, além dela melhorar a sustentação da planta, essa raiz é responsável em dar equilíbrio à planta. Ela vai equilibrar a planta. E deixa eu dizer um detalhe. Equilibrar principalmente em ambientes lamosos. Em ambientes lamosos, em ambientes alagados. André, quando tu fala assim de ambientes lamosos, a gente lembra logo de mangue. Exatamente. Essas raízes escora e essas raízes suporte a gente encontra em plantas de manguezal, que são plantas que vivem no ambiente lamoso e precisam desse suporte para dar equilíbrio à planta. A gente não pode esquecer disso. Então, isso aqui, ó, tu vai lembrar logo de mangue. Ó, lembra logo do mangue, beleza? Não pode esquecer disso. Lembra logo do mangue. Você pode dizer assim, eu queria ver uma foto. Vocês sabem que toda vez eu mostro foto. Ei, olha pra mim. É pra olhar pra mim. Esquece teu caderno, monstrinho. Olha pra mim. Então, ó, vê. Raiz suporte. Ou raiz escora. Bota uma foto aí. Pronto, tá vendo a foto? Isso aí corresponde a uma raiz suporte. Beleza? Tira essa foto. Ó, depois eu tenho uma raiz estrangulante. Cuidado com essa raiz estrangulante, algumas pessoas também chamam de raiz cintura. De raiz cintura. Tá? Não pode esquecer disso. Aí qual é a ideia? Geralmente, esse tipo de raiz, claro, é encontrado em plantas adventícias. Geralmente que a gente fala assim, plantas aéreas, porque são plantas que moram no corpo de outras plantas, tá? E qual é o detalhe? Ela é chamada de estrangulante ou cintura porque essas raízes, elas vão abraçar o caule de outras plantas. Elas abraçam o caule de outras plantas para poder sustentar aquela planta adventícia que está morando sobre outra planta. Agora, qual é a ideia? Geralmente, esse abraço mata a planta. Geralmente esse abraço é tão forte, por isso que ela tem esse nome de estrangulante, porque ela mata a planta que está servindo de suporte. Sabe por quê? Porque quando ela dá um abraço, ela danifica os vasos externos que transportam seiva. E você que acompanha aqui o Cardume, você que acompanha a playlist de botânica, quais são os vasos externos que transportam seiva? Ei, monstrinha, como é o nome? Isso é o Phloema oliber. Aí o que acontece? Quando essa planta ela tem as suas raízes que estrangulam o caule de outra para poder se sustentar, essa planta que está sendo estrangulada, ela perde a capacidade de distribuir seiva elaborada. E perdendo a capacidade de distribuir seiva elaborada, perde a capacidade de distribuir comida. Porque nesse aperto você acaba com o xilema. Aí essa planta morre porque ela não vai ter distribuição de comida, tá? Cuidado com isso, beleza? Ah, e deixa eu botar a foto, né? Pronto, tá aí, ó. Foto de uma raiz estrangulante. Bota a foto da raiz estrangulante aí. Tá vendo, ó? Isso é uma raiz estrangulante, beleza? Tira isso aí. Agora eu tenho uma raiz tabular. Essa raiz tabular, geralmente ela é encontrada em plantas grandes. Ó, em plantas grandes. Eu vou colocar aqui. Em árvores grandes. Sabe por quê? Essa raiz tabular, ela tem esse nome tabular porque ela é uma adaptação que melhora o suporte da planta grande. Quando uma planta é muito grande, tem um caule lenhoso, um caule grosso, para melhorar a sustentação dessa planta pesada, você vai ter essa raiz tabular, que ela tem esse nome porque parece tábuas, nada mais lógico, que vai melhorar o suporte da planta no ambiente, melhora a sustentação. Eu sempre brinco que isso aparece muito em árvore de praça, árvore de parque. E ainda tem um detalhe, né? Para aquela galera, né, que tá andando lá no parque, que é bem rezada e pum, é aquilo que você leva a topada. Eu sempre brinco que é a raiz da topada. Ou quando você tá com seu boy, você tá com sua girl, você tá com quem você gosta, aí você tá lá andando lá, tal, todo distraído, pum, leva uma topada e quando vê, tropeçou na raiz. Geralmente é essa raiz tabular. Aí você pode dizer, André, mostra a foto dela aí, agorinha. Olha a foto dela. Vê.
Tá vendo que ela parece uma tábua? E tá vendo que ela tá melhorando a sustentação dessa árvore? É por isso que a gente colocou isso, beleza? Não pode esquecer, tá? Tira a raiz tabular. Depois eu tenho a raiz grampiforme. Essa raiz grampiforme, como o nome já está dizendo, você lembra logo de grampos. E essa raiz ela é chamada de grampiforme porque ela é adaptada a prender o vegetal em suportes. Ela vai prender o vegetal em suportes. Basta você lembrar daquele exemplo clássico que algumas casas têm por aí, pode ser que você já tenha visto, que é aquela coisa do muro verde. Tem algumas casas, né, que faz o muro de alvenaria, tá? Bonitinho, tijolo e cimento. Aí depois bota uma plantazinha para crescer sobre o muro. E ela vai crescendo e ela vai como se ela estivesse grudando no muro. E ela consegue grudar no muro exatamente por causa dessa raiz grampiforme. Porque ela vai como se ela fosse grampeando a planta para que a planta conseguisse se sustentar em suportes. É por isso que a gente tem aqueles muros verdes, aqueles muros de alvenaria, todos revestidos de planta. Tá? Você pode assim, tá? Coloca uma foto aí, agorinha. Aí, ó. Raiz grampiforme, tá vendo? Vê como é que fica. Vê como é que dá essa sustentação. Beleza? Tira a raiz grampiforme. Ó, depois eu tenho, essa eu acho massa, tá? É a raiz respiratória ou pneumatóforo. E como o nome já está dizendo, pelo amor de Deus, vocês não podem errar isso numa prova. Se a raiz é respiratória, qual é a função dela? Ei, menino, olha para mim. Menina, olha para mim. Qual é a função dela? Isso, é respiração. É melhorar a troca gasosa da planta. Vai melhorar a troca gasosa. Aí você pode dizer assim, tá, mas para que vai fazer isso? Porque imagina uma planta que vive num ambiente alagado. Essa planta que vive num ambiente alagado, essas raizezinhas denominadas pneumatóforos, elas vão ajudar a planta a respirar no ambiente alagado. Aí você pode dizer assim, ô Andrei, então isso lembra um mangue novamente, né? Exatamente. A gente também vai observar isso em plantas de mangue. Aí é só você ter essa situação. Não sei se vocês já viram, mas assim, imagine que você tem lá o solo lamoso, tá? Aí você tem aqui a planta principal do mangue. Deixa eu tentar me esforçar para desenhar aqui. Tá aqui a planta principal. Aí, imaginem que isso aqui é um ambiente que passa muito tempo alagado durante o dia. Exatamente por causa da movimentação das marés. Sabe qual é a adaptação que vai ajudar principalmente as raízes respirarem? Essa plantazinha, ó, ela vai começar a ter umas raizezinhas que vão crescer como se fossem uns pauzinhos verticais. Ó, vai fazendo isso, ó, para sair da água. Eu não sei se vocês já viram, mas por aí você encontra, principalmente quando você vai para praia, tal, que tem lá aquelas piscinas naturais, as pessoas usam aquela máscara de mergulho, que algumas pessoas chamam de óculos, que tem aquele pauzinho que ajuda a respirar, que isso é o snorkel. O que é que vai acontecer? Essas raízes respiratórias é como se fosse um pauzinho para ajudar a planta a respirar fora d'água. Porque, vê, isso aqui são estruturazinhas verticais, crescem para cima, e um detalhe importante, nessas estruturas, ó, eu vou encontrar um monte de poros. A gente vai ter um monte de poros aqui. André, esses poros têm nome? Tem. Na botânica tudo tem nome, por isso que vocês gostam dela. São os poros que nós chamamos, ó, de lenticelas. Ó, as lenticelas são os poros. E o que é que acontece? É por esses poros, é por esses poros, ó, que você vai ter a troca gasosa. Então é por isso que o pneumatóforo ele cresce verticalmente, como se fosse um snorkel natural, como se fosse aquele pauzinho para respirar fora d'água. E como isso é um pauzinho que respira fora d'água, vai estar cheio de poros. Esses poros são as lenticelas. Esses poros são as lenticelas e é por ali que você tem. É por isso que essa raiz, ó, é chamada de raiz respiratório ou pneumatóforo, beleza? E assim, o último tipo de raiz que vocês não podem esquecer para as provas, olha para cá, é uma raiz aérea chamada de raiz austório ou sugadora. E como o nome já está dizendo austório ou sugadora, é porque essa raiz ela é especializada em extrair alimentos do corpo de plantas hospedeiras. Aí você pode dizer assim, extrair alimento de plantas hospedeiras.
Se ela tira o alimento de uma hospedeira, isso acontece em plantas parasitas? É exatamente isso. Isso aqui, ó, você vai encontrar, por exemplo, em alguns cipós que são parasitas. Alguns cipós que são parasitas. Porque o que é que vai acontecer? Essas raizezinhas vão ter estruturas chamadas de austórios. Esses austórios é como se fossem microagulhas que vão furar o corpo da planta hospedeira até o danado do floema, que é o vaso mais externo, para tirar exatamente a seiva elaborada, para tirar comida. Para tirar comida da planta hospedeira. É por isso que isso é chamado, ó, de raiz austório ou sugadora. Cuidado com ela, tá? Cuidado com ela. Aí você pode dizer assim, André, mas tu nem botou a foto de uma raiz respiratória e nem de um austório. Tá, beleza. Ó, deixa eu colocar da raiz respiratória. Eu até desenhei, mas vou colocar foto de um pneumatóforo. Tá vendo? Ó, esse é um pneumatóforo, você pode ver que é muito parecido com o que eu desenhei. Tá vendo os pauzinhos saindo? Tira aí o pneumatóforo. Olha a raiz sugadora ou austório. Olha a raiz sugadora, tá vendo? A raiz sugadora ou austório é assim. Beleza? Tranquilo? Tira a raiz sugadora. Aí o que é que acontece? Com isso, a gente termina todos os tipos de raízes aéreas que vocês têm que saber para as provas. Aí você faz assim, sai da frente para tirar um print, agorinha, monstro, tá aí. Tira um print, coloca no caderno. Agora é a hora de vocês olharem pro caderno de vocês. Porque vocês primeiro têm que olhar para mim, que eu sou muito mais bonito do que o caderno de vocês. Tá? Tira print, copia tudo isso aí. Tipos que a gente vai ter que dar conta são as raízes aquáticas. E assim, é o tipo mais fácil, tá? De estudar. É o tipo mais fácil. Porque é o seguinte, quando a gente estuda as raízes subterrâneas, tem aquele monte de exemplos. Quando a gente estuda as raízes aéreas, tem aquele monte de tipos. Mas esse grupo aqui, quando você pega... dentro das raízes aquáticas, quem são os tipos de raízes aquáticas? São as raízes aquáticas mesmo. Aqui é o mais tranquilo. Porque o que acontece? Olha, como o nome já está dizendo, essas raízes, elas são denominadas de aquáticas, nada mais lógico. Ei, olha para mim, monstro, depois copia. Porque vocês vão dizer, ó, que elas são encontradas, elas são encontradas, preste atenção, tá? Nada mais lógico, em plantas, elas são encontradas em plantas aquáticas. Elas vão ser encontradas em plantas aquáticas. Nada mais lógico, raízes aquáticas são encontradas em plantas aquáticas. Você pode dizer assim, Andrei, dá uns exemplos aí de plantas aquáticas. Agorinha, geralmente, o que mais aparece nessas plantas, é o seguinte, lembra logo da Vitória Régia. Já é um ótimo exemplo. A Vitória Régia. Aí você pode dizer assim, André, eu nunca vi uma Vitória Régia. Não tem problema. Ei, bota a foto da Vitória Régia aí. Tá vendo? Essa Vitória Régia é um exemplo de planta aquática que tem uma raiz aquática, beleza? Tira a Vitória Régia. André, dá outro exemplo. Calma, monstrinho. Bota aí aguapé. O aguapé é outro exemplo de planta aquática. Bota uma foto, tá? Bota a foto do aguapé aí. Tá vendo? Esse aguapé também tem raízes aquáticas, beleza? Tira o aguapé. Mas assim, a parte mais importante de você estudar as raízes aquáticas não é estudar aqueles tipos, até porque aqui não tem aquelas subdivisões que vocês encontram nas raízes terrestres e nas raízes aquáticas. Aqui, o que vocês mais vão ter que dar conta é a função da raiz aquática. Aqui o que você vai ter que dar conta é da função da raiz aquática. Porque é o seguinte, a raiz aquática, ela não apresenta as mesmas funções das raízes terrestres, tá? Porque o que acontece? Qual é uma das principais funções das raízes terrestres e até das raízes aéreas? É fixar a planta. A raiz aquática não vai ter função de fixar a planta. Até porque essas plantas, na grande maioria, são plantas flutuantes, elas têm que se adaptar. A grande função das raízes aquáticas, olhem para mim, tá? Depois copia. Vocês vão dizer que a grande função aqui é exatamente a retirada
a retirada ou absorção, nada mais lógico, ou absorção de nutrientes ou absorção de nutrientes, do ambiente aquático. Do ambiente aquático. Cuidado com isso. Do ambiente aquático. Então, olhe, presta atenção nessas questões que vocês fazem por aí, tá? Cuidado com essas questões objetivas que pedem para vocês marcarem a alternativa que fala, marca a função da raiz. Se pedir para marcar uma alternativa com as funções das raízes, de forma geral, você vai marcar fixação e absorção e retirada de nutrientes do ambiente. Beleza. Agora, se a questão usar uma casca de banana e pedir especificamente a função de uma raiz aquática, cuidado para não marcar a fixação no ambiente, tá? Porque a raiz aquática, ela não vai ser responsável por fixação no ambiente. A finalidade dela dentro d'água é tirar os nutrientes da água, é absorver os nutrientes da água para a plantinha. Então, sempre que se cobrar a função de raiz aquática, não é a fixação, que é a primeira coisa que você lembra de toda a planta, é a absorção de nutrientes. Beleza? Tranquilo? Tira um print aí. Tira um print. Pronto, Raiz aquática é só isso. Não tem o que inventar. Raiz aquática é só isso, porque não tem os tipos. Beleza, monstrinho? Beleza, monstrinha? E assim, com isso, a gente termina mais uma aula de morfologia vegetal aqui no Cardume, tá? Assim, tu tá gostando? Tu gosta desse Cardume? Tu gosta do Tiotuba? Tu já se inscreveu no Cardume? Se inscreve aí, dá um like, deixa um comentário aqui dando moral. Ah, Tiotuba, mas eu já sou inscrito. Então faz o seguinte, pega esse canal e manda pros amigos. Porque quanto mais gente você traz pro Cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas, tá? Beijo no coração de vocês, tá? Valeu!